pesquisou, economizou, pediu demissão, atravessou o mundo e alguns meses depois caiu a ficha. Putz, eu acho que eu errei. Não foi falta de esforço, foi que essa pessoa nunca entendeu a diferença entre querer morar fora e querer parar de sofrer no Brasil. Porque quando eu pergunto pra quem me procura, por que você quer sair do Brasil? Pergunta clássica, né? A resposta é quase sempre a mesma. Ah, eu quero uma qualidade de vida melhor. Para! Porque essa frase, ela parece bonita, parece planejada, mas ela não sustenta uma mudança internacional. Ela é uma sensação, não é um plano. Olha, eu morei em 5 países, vi isso acontecer com centenas de pessoas e esse padrão, na boa, esse padrão ele nunca muda. Então hoje eu vou te mostrar os 3 erros invisíveis, os arrependimentos que fazem os brasileiros voltarem derrotados e com a conta vazia. Só que ninguém fala sobre isso por aí. E o terceiro me surpreende até hoje, porque ele pega exatamente quem pesquisa, quem planeja, quem faz tudo certo. Então fica comigo até o final, justamente para você não se arrepender também. Arrependimento número 1, e essa parte é meio chata de ouvir, tá? Porque ninguém gosta de admitir que pode estar sendo enganado por imagem bonita, mas acontece. Você vê Vancouver no verão, Lisboa no pôr do sol, Paris no Instagram, Austrália com praia, salário bom, céu azul, e aí pensa, é isso? Essa é a vida que eu quero. Só que presta atenção numa coisa. O que você vê na internet pode até ser real, mas não é a vida inteira. É um recorte, é um melhor ângulo, no melhor dia, na melhor estação, com a melhor luz, editado, cortado, embalado, para parecer simples. Só que a vida real, ela não vem editada. A vida real, ela vem com aluguel, imposto, idioma, saudade, burocracia, inverno, solidão, mercado de trabalho, cansaço e aquele momento ridículo em que você tá num mercado tentando comprar uma coisa simples, como um sal, mas aí você não sabe se é sal ou se é açúcar. E aí você precisa furar a embalagem enquanto ninguém tá vendo e provar, para ter certeza, é sal? É açúcar? Você não entende a embalagem, não entende a lógica daquele lugar e se sente um idiota por não conseguir fazer uma coisa básica, simplesmente porque você não sabe ler na dica de nada de chinês. E sim, isso aconteceu comigo mesmo. Isso e tantas outras histórias que nunca viraram post de Facebook, nem foto do Instagram, nem vídeo do YouTube. Seja tentando decifrar um contrato de aluguel em inglês, ou percebendo que o português de Portugal ele tem regras que ninguém te contou. E esse é o primeiro arrependimento. É o arrependimento de quem compra uma fantasia. E aqui muita gente se engana, porque a pessoa acha que escolheu um país, mas na verdade ela escolheu uma sensação. Ela quer sentir paz, segurança, liberdade, futuro, respiro, quer sentir que a vida finalmente anda. E isso tudo é legítimo, eu não tô diminuindo isso de jeito nenhum. O problema é quando você confunde uma sensação com a decisão. Porque uma coisa é olhar para uma cidade e pensar assim, caramba, isso me inspira, me emociona, me causa inveja e vontade. Outra coisa é dizer, esse lugar ele combina com a vida que eu quero construir, com a minha família, minha carreira, o meu dinheiro, meu momento e com aquilo que eu tô disposto a enfrentar. Dá pra ver que são coisas completamente diferentes, né não? Fantasia é quando você pega o melhor pedaço da vida dos outros e acha que aquilo vai virar a sua vida inteira. E olha só, eu não tô falando isso pra matar o seu sonho não. Muito pelo contrário, a questão não é abandonar o sonho. A questão é você tá escolhendo um país ou escolhendo uma sensação. Porque só um dos dois sustenta uma mudança real. E se você quer entender morar fora sem que alguém te venda sonho pronto, sem IA respondendo de forma genérica, sem um guru de vídeo curto te prometendo passaporte em 3 meses, se inscreve no canal, porque cada vídeo que eu trago aqui vai te dar uma peça da sua decisão. Não a decisão dos outros, da sua. Mas talvez você esteja pensando, tá Adriano, mas eu não tô romantizando nada. Eu só quero sair porque eu cansei do Brasil. E é aí que mora o segundo arrependimento. E esse aqui, caramba, esse é o que mais dói de ver. Porque ele começa parecendo coragem, mas não é. Arrependimento número 2. Tem gente que quer sair porque não aguenta mais violência. Outros porque estão cansados da política. Outros porque estão frustrados com a carreira. Outros porque trabalham e sentem que nunca saem do lugar. Outros porque não aguentam mais a instabilidade, o trânsito, a falta de previsibilidade, a sensação de viver no modo sobrevivência. E eu entendo isso. De verdade. Mas sair de uma dor não é a mesma coisa que caminhar em direção a uma vida. Quando você foge, qualquer lugar parece melhor. Portugal parece melhor, Canadá parece melhor, Austrália, Alemanha, Estados Unidos parecem melhor. Porque o critério não é clareza, é um alívio. E alívio é perigoso, porque alívio escolhe rápido. Alívio quer parar de doer. E o segundo arrependimento é justamente esse, o arrependimento de quem sai só
para parar de sentir uma dor. O alívio, ele olha para qualquer país com menos violência, mais organização, mais salário, mais segurança e pensa, resolvi minha vida. Só que mudança internacional não é anestesia, é muito mais como uma cirurgia. Ela pode resolver coisas, pode abrir portas, pode criar oportunidades incríveis, mas também vai cortar, vai exigir adaptação, vai mexer com a sua identidade, vai testar a sua carreira, vai testar o seu casamento, vai testar a sua paciência, vai testar a imagem que você tem de você mesmo. E se você saiu só para fugir de uma dor, a primeira dor nova lá do outro lado do mundo pode virar um arrependimento. Será que eu devia ter vindo mesmo? Será que eu destruí a minha vida? Será que era melhor ter ficado? Será que eu trouxe a minha família para o lugar errado? E talvez o país ele nem seja o problema. Talvez o problema seja que você saiu sem saber o que você estava tentando construir. E eu vivi isso. Não uma parte, eu vivi. Depois da China, eu voltei pro Brasil, diploma europeu, experiência internacional, falando 3 línguas fluentemente, cargo bom, salário bom, por fora eu tava encaminhado. Mas por dentro eu tava perdido. Eu queria sair de novo, mas eu queria sair do incômodo, e não em direção a alguma coisa. Eu tava tentando que um país resolvesse uma confusão que morava dentro de mim. Eu perdi tempo e dinheiro tentando preencher um buraco interno com uma passagem de avião. Por favor, não cometa esse mesmo erro. O jogo ele só mudou quando eu parei de perguntar como é que eu saio daqui e comecei a perguntar pra que eu tô indo. Essa pergunta ela muda tudo, mas ela não te dá a resposta. Ela te mostra que você precisa encontrar a resposta. E esse é o trabalho que a maioria não quer fazer. Mas tem um terceiro arrependimento, e esse é o mais traiçoeiro de todos, porque não vem da fantasia, não vem da fuga, e não tá na sua planilha de planejamento da mudança, não. Ele vem de algo que você vai reconhecer imediatamente, mas só vai entender quando já tiver tomado a decisão. Arrependimento número 3. E esse arrependimento ele pega fundo, porque todo mundo quer a parte bonita. Segurança, qualidade de vida, moeda forte, educação, previsibilidade, futuro, liberdade, recomeço, mas pouca gente para olhar o outro lado. Você quer segurança, mas você aceita cair de padrão de vida por um tempo? Você quer qualidade de vida, mas aceita ficar longe da sua família? Você quer carreira internacional, mas aceita talvez começar alguns degraus abaixo? Você quer uma vida melhor para os filhos, mas você já conversou de verdade sobre o impacto emocional dessa mudança? Você quer ganhar em moeda forte, mas aceita passar por uma fase mais instável? Você quer liberdade, mas aceita perder o conforto? Você quer paz, mas aceita a solidão? Porque se a resposta for não pra tudo, talvez você não queira morar fora. Talvez você queira só uma versão mágica da sua vida atual, só que com menos problemas. E um país que vai te dar isso simplesmente não existe. E eu não tô falando que vai ter todos esses problemas aqui, eu tô só falando de exemplos para entender esse ponto. O ponto de que todo lugar cobra alguma coisa. Às vezes cobra dinheiro, às vezes cobra status, às vezes cobra carreira, às vezes distância, idioma, às vezes tempo, às vezes cobra uma versão de você que ainda não existe. E esse é o terceiro arrependimento, o arrependimento de quem quer os ganhos da mudança, mas nunca aceitou de verdade os custos dela. E tem custo, viu? E não tem problema pagar esse preço, desde que você saiba qual é. O problema é descobrir só depois. Depois que você pediu demissão, depois que vendeu tudo, depois que gastou dinheiro, depois que tirou o filho da escola, depois que chegou, depois que a vida antiga já não tá mais ali te esperando do mesmo jeito. E é por isso que eu digo, toda mudança cobra um preço. E o arrependimento ele aparece quando você descobre esse preço, só que tarde demais. E sente que é um preço que você não tá disposto a aceitar, mas você já se mudou. E presta atenção numa coisa, isso não é pra te fazer desistir não, é pra te fazer decidir melhor. Porque quando você entende o preço antes, ele assusta muito menos depois. Quando você sabe por que você tá indo, as dificuldades não desaparecem, mas elas fazem mais sentido. E quando a dificuldade ela faz sentido, ela vira parte da sua construção. E não uma prova de que você errou. Muito pelo contrário. E talvez você esteja pensando, mas Adriano, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não tô romantizando, eu não tô fugindo. Eu pesquiso há mais de 2 anos aqui, eu tenho planilha, eu tenho plano. Eu não vou cometer esses erros. Ó, eu sei. E é exatamente por isso que eu disse que o terceiro arrependimento ele pega quem faz tudo certo. Lembra disso? Quase todo mundo que me liga depois de sair do Brasil disse exatamente isso antes de sair. Eu já me preparei, eu já sei o que esperar. Nenhum deles estava errado sobre o país, mas todos estavam errados sobre si mesmos. Porque o objetivo não é certeza absoluta, a certeza absoluta não existe. O objetivo é lucidez,
clareza e não confundir fantasia com direção. É não confundir fuga com plano. É não confundir vontade com preparo. É não atravessar o mundo sem ter conversado honestamente com você mesmo antes. Então, se você quer diminuir o risco de se arrepender, não começa tentando responder tudo, não começa pelo país perfeito, não começa pelo visto mais fácil, não começa pelo ranking, não começa pela cidade que todo mundo tá falando. Começa assim enxergando o que pode te fazer se arrepender. E nesse vídeo são 3 coisas: fantasia, fuga e falta de acordo interno. Só isso já muda o jogo, porque agora você consegue parar de perguntar só qual país é melhor e começa a perceber que talvez a pergunta real seja: eu tô decidindo com clareza ou eu tô tentando resolver a minha ansiedade com um destino? Presta atenção nisso. Lucidez não é saber que o preço existe. Lucidez é olhar para o preço e decidir de verdade se você aceita pagar ele. Não para todo mundo, para você, com a sua vida, com o que você tem hoje. E essa pergunta, como você responde ela com clareza, é que separa quem vai e constrói de quem vai e volta. Mas então, como chegar nessa resposta? É o que eu vou te mostrar agora. Eu não vou te dizer aqui exatamente como organizar tudo isso, porque não cabe num vídeo só. E porque também cada pessoa tem uma história, tem uma família, um momento financeiro, uma carreira, uma relação com o Brasil e uma tolerância a risco completamente diferente. Mas eu quero te deixar com 3 sinais de alertas. Olha só, não é passo a passo, é um diagnóstico aqui, tá? Se algum desses sinais aqui aparecer para você, talvez você ainda não esteja pronto para escolher um país. Sinal número 1. Você fala muito sobre o país que quer morar, mas não consegue explicar com as suas próprias palavras o que especificamente você está tentando construir do outro lado. Não é sobre listar do que você foge, é sobre saber o que você está indo construir. E isso precisa ser específico. O que você quer? Segurança para a família? Do que, como, por quê? Carreira na área X? Sair do modo de sobrevivência? Específico, não genérico. Sinal número 2. Você sabe listar tudo que você odeia do Brasil, mas não consegue dizer o que você quer construir do outro lado. Sinal número 3. Você quer os benefícios de morar fora, mas ainda não encarou as perdas que talvez tenha que aceitar no caminho. Se você se viu em algum desses 3 sinais, para. Não como julgamento, como informação. Respira. Não significa que você não deva sair. Significa que talvez a sua decisão ainda esteja desorganizada. E decisão desorganizada, ela custa caro, custa dinheiro, custa tempo, custa energia, custa paz. E às vezes custa anos da sua vida. Se você se reconheceu em algum desses 3 arrependimentos, não como fraqueza, mas como diagnóstico, e diagnóstico é diferente. Ele significa que você tá vendo o problema antes de pagar o preço. E isso, sério mesmo, isso é raro. Se você sentiu que esse diagnóstico ele serviu para você, o próximo passo não é escolher o país, é organizar a sua cabeça. E eu criei um caminho para te ajudar nisso, a mentoria Sair do Brasil com Clareza. Não é sobre visto, é sobre não quebrar a cara. O link ele tá aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado. E eu tô dando um mega desconto para os primeiros 3 alunos desse ano. Mas antes, veja se faz realmente sentido para você, ok? Clica no link e dá uma olhada. Porque essa mentoria ela não é para todo mundo, é para quem quer sair com clareza, não com esperança. Mas antes de sair, me responde aqui nos comentários qual desses 3 arrependimentos mais te pegou? O arrependimento por fantasia, por fuga ou por não aceitar o preço da mudança? Escreve aqui embaixo, fantasia, fuga ou preço. Eu quero muito ler a sua resposta porque isso me ajuda a trazer vídeos cada vez mais úteis aqui para você. Mas ainda tem uma outra coisa muito importante. Como saber se está na hora certa de você sair? Se você ainda precisa se preparar melhor ou talvez ficar por enquanto aí no Brasil mesmo, hein? Você sabe? Então, assiste esse próximo vídeo aqui, hein? Porque ele continua exatamente desse ponto aqui de onde eu parei. Porque nem todo mundo que quer sair tá pronto. Nem todo mundo que quer sair precisa. Mas muita gente que já poderia se preparar continua adiando. Pois é, e é sobre isso que a gente precisa falar. E ó, se o vídeo novo ainda não apareceu, é porque ele sai na semana que vem. Então se inscreve no canal para não perder. Mas se você já tá no futuro, então ó, saudações e clica aqui. Te vejo lá. Fui!